Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, inaugurado em 1940, um verdadeiro templo do futebol paulista. É aqui que a gente apresenta uma série chamada Times Esquecidos. Qual é o maior clube do estado? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos? Cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? E quem tem a maior torcida? Essa é fácil, não é? Certeza! Pois 100 anos atrás essa resposta não era tão simples. O Paulistano era o maior time do estado. Não é nenhum exagero. Quando o Paulistano encerrou o departamento de futebol em 1929, era o maior campeão paulista, com 11 títulos, contra 7 do Corinthians e 3 do Palmeiras, então Palestra Itália. Tinha craques da seleção brasileira, como o Friedenreich, até hoje tratado como ídolo no clube. Era o time a ser batido. Poxa, o time que chega durante 9 anos, ele chega em 8 finais, quem não vai querer ter rivalidade, né? Um clube que nasceu com a ideia de representar a cidade e encontrou no futebol uma boa oportunidade. Desde os primeiros anos do século XX, nestas arquibancadas do antigo velódromo. O local hoje está bem diferente. Este trecho da Rua da Consolação virou Nestor Pestana. E onde ficava o estádio, agora se chama Teatro Cultura Artística. Até 1915, os jogos eram aqui. Todos queriam ver o paulistano, o único tetracampeão paulista da história. O feito foi realizado em 1916, 17, 18 e 19. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos nunca tiveram essa honra. Motivo de grande orgulho, os troféus estão no Salão Nobre do clube. Essas duas taças significam o tetra. Não existe uma única taça, porque os clubes só detinham a taça depois de 3 títulos paulistas. Então, isso aconteceu em 1917, quando o Paulistano ganhou 13, 16 e 17, por isso conquistou aquela taça que é o Jockey Club. E depois eles fizeram a outra, que era a cidade de São Paulo, que só veio em 1921, porque o Paulistano conquistou em 1918, 19 e 21. E foi vice, na verdade, de 1920. Podia ter sido hexa. Podia ter sido hexa. Em 1925, o auge. Uma excursão para a Europa, representando o futebol brasileiro. Talvez a parte mais ilustre, emocionante da história do futebol do clube. As bolas de couro usadas nos amistosos contra as seleções da França, Suíça e Portugal são guardadas com carinho. Até a mala que Friedenreich levou tornou-se peça de recordação. O paulistano deu um show. Ali foram 10 jogos que o Paulistano realizou. Então ele jogou contra a seleção francesa nesse dia 15 de março, venceu por 7-2. Depois disso eles jogaram contra a seleção suíça e venceram por 1-0. E o último jogo desses 10 jogos, o último foi contra a seleção portuguesa, que o Paulistano também venceu por 6-0. Então dos 10 jogos, o Paulistano venceu 9. Na volta para o Brasil, essas imagens comprovam. Jogadores nos braços do povo. O paulistano foi recebido até pelo então presidente da República, Arthur Bernardes, e ostenta ainda hoje as bonitas homenagens do Flamengo e do Fluminense. Da chegada deles na Estação da Luz até aqui o Clube Atlético Paulistano, eles foram ovacionados durante todo o percurso. Havia uma multidão, imaginei 10 mil pessoas na frente da sede do Paulistano esperando os jogadores. Vocês podem imaginar o que acontece, houve uma invasão dessas pessoas na sede, foram feitas festas e mais festas. Tudo
parecia perfeito. Só que o futebol caminhava para rumos diferentes. Havia uma espécie de profissionalização velada, com alguns atletas sendo pagos pelos clubes. O paulistano nunca concordou com isso. Seus jogadores eram sócios, portanto, contribuintes. O paulistano escolheu preservar as origens. Acabava assim uma era. Só que começava uma nova trajetória. Quase 100 anos depois, o esporte continua sendo o carro-chefe. O paulistano possui atletas olímpicos na canoagem, esgrima e foi vice-campeão brasileiro de basquete. Na Copa do Paulistano. Segue sendo poderoso. Atualmente são 24 mil sócios, que inclusive jogam futebol amador, claro, num campo que fica quase no mesmo terreno do lendário estádio do Jardim América. Mas voltar ao futebol profissional, nunca mais. Sinceramente, nunca passou pela cabeça. Nunca passou pela cabeça. São quase 80 anos que o paulistano saiu do futebol. Uma história gloriosa, digna da grandeza do Clube Atlético Paulistano. Com tudo isso, é uma pena que a equipe de futebol tenha simplesmente desaparecido. Se bem que há quem garanta que o paulistano ainda vive. Vive através do São Paulo Futebol Clube. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Bom, o paulistano é basicamente uma das metades que deram origem ao São Paulo Futebol Clube. Não o clube em si, que até hoje existe, mas dissidentes do paulistano se uniram com a Associação Atlética das Palmeiras e fundaram o São Paulo Futebol Clube. O vermelho e o branco, hoje do tricolor, é em homenagem ao paulistano. O primeiro time da história do São Paulo tinha 8 titulares vindos do paulistano. Não por coincidência, foi campeão paulista logo no segundo ano de existência, em 1931. Se você pega os sócios hoje do paulistano, a maioria torcem para o São Paulo. Não sei se isso veio já naquela época, de geração em geração, né? A empatia pelo clube que saiu daqui do paulistano, né? Hoje, o trio de ferro tem Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O Santos também é considerado um gigante. Mas onde estaria o paulistano? Olha, o paulistano tem uma história. Tudo que ele tenta fazer, ele faz direito. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos hoje com o futebol profissional, nós estaremos entre os 4 grandes, com certeza. Se o paulistano não tivesse abandonado o futebol, em tese não teria motivos para o São Paulo existir hoje. A gente não pode tratar do que aconteceria no futuro ou passado, mas poderiam mudar de nome, poderiam se profissionalizar, mas em teoria, o São Paulo hoje não existiria se não fosse essa decisão do paulistano em abandonar o futebol. Impossível saber exatamente o que iria acontecer. Fato é que depois de tanto tempo, o paulistano continua sendo o 5º maior campeão paulista. Clubes centenários como Guarani, Ponte Preta e outros tradicionais como a Portuguesa nunca chegaram nem perto das conquistas. É o primeiro capítulo da nossa série de times esquecidos. Sem dúvida nenhuma, o maior time entre todos eles.